Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Olha, hoje nós vamos fazer uma aula de correção, tá? E explicação, né, da atividade que eu passei e resolução de outras, tá? Na aula antes do diagnóstico de leitura, eu passei uma atividade da página 14, né, de 1 até a 5, tá? E alguns me enviaram e eu vi que alguns tiveram alguma dificuldade, que o conto era um pouco longo, tá? Então, assim, teve alguma dificuldade em identificar os elementos da narrativa que a gente tinha trabalhado. Então, eu resolvi fazer essa correção assim. E vamos resolver as outras questões, que é do 6 até o 9, tá bom? Para a gente terminar a página e já passar para outra, tá ok? Então, assim, eu espero que vocês peguem o livro, você abra o livro na página 14 e acompanhe junto comigo, tá? Então, assim, uma observação. A questão 1 a 5 vocês já fizeram, né? E já me enviaram. Essa da 6 até a 9, você vai ter que fazer no caderno também. Mas não, isso aí não é a atividade de casa. Eu ainda vou passar a atividade de casa, tá bom? Que é a partir da 10ª, tá? Essa daqui nós vamos fazer juntos, mas eu quero que você copie no caderno também, tá ok? Mas já tá, eu vou lendo com vocês e já dando a resposta junto com a leitura que eu vou fazer e as explicações, tá ok? Então é isso, vamos para o próximo slide. Tá, gente, aqui vamos começar a primeira questão, tá? Para entender o texto. O primeiro item diz o seguinte: após a leitura do conto, que eu espero que vocês tenham feito, tá? Retome as hipóteses formuladas no box que vem a seguir. O que você e os colegas imaginaram antes da leitura se confirmou? Ou seja, logo que você viu aqui aí em cima do texto, tem um espaçozinho que ele chama de box e tal, que é esse espaçozinho que tem logo acima do título, e o próprio título, A Orelha de Van Gogh. Foi exatamente isso que você imaginava quando viu A Orelha de Van Gogh? Porque assim, não sei se você sabe, né, gente, que o Van Gogh, ele é como dizem aí em cima, ele é um artista, um pintor, né, do século XIX, tá? Que isso foi fato, foi real, tá? Ele mutilou a própria orelha, tá? Então, assim, além de ser famoso pelo caso de ser realmente um artista, um pintor extraordinário, ele também por esse caso, de fato, né? Ele deve ter mutilado a própria orelha, tá? Então, assim, quando diz a orelha de Van Gogh, a gente, pelo menos eu, né? Se imaginei quando eu vi esse texto, logo quando eu vi, né, que eu já conheci anos atrás, que eu tinha visto, eu imaginava que ia falar sobre alguma coisa sobre o próprio autor, né? Ou para o próprio artista, no caso, né? Então, assim, e a gente percebe que não, que na verdade é um cara que vai tentar enganar, né? Usando a orelha, que imagina assim, se o quadro desse homem é famosíssimo, imagina a orelha dele, né? Como não seria, né? Então, assim, a gente percebe que o autor, ele desvela em um texto ficcional, porque a gente vê que é uma ficção, né? Com uma ideia mórbida que acabou movimentando o cotidiano de uma família comum, no caso aí, né? Que, com a esperança de ter a sua dívida perdoada, o pai do narrador, que o narrador a gente percebe que é o menino, né? Que o pai do narrador, ele decide oferecer uma falsa orelha do pintor Van Gogh a um credor, tá? Então, é isso aí. Tá? Então, assim, é isso. Se você, assim, era isso que eu esperava. Não, eu esperava que era outra história, tá? Que ia falar de outra coisa, tá? Então, basicamente, você bota, tá? Se sim ou não e diz por quê, tá bom? A segunda. Quem é o autor do conto, A Orelha de Van Gogh, também lá, logo abaixo do texto tem, né? Que é o Moacir Scliar, tá logo abaixo ali do conto, da leitura. A terceira é quem é o narrador do conto, isto é, quem que conta a história. Também a gente percebe que é o filho, né, do pequeno comerciante, ou seja, é o filho do dono do armazém. Então ele é o narrador personagem porque ele está contando toda a história, né, e ele participou da história também, né, porque o pai dele ali é o principal, né, a história é o personagem principal. Aí nós temos aí o anote aí, que seria interessante que vocês anotassem, né, que é sobre que o autor é quem cria e escreve as narrativas. Deixa eu ver vocês, dá para saber e perceber, e o narrador é a voz adotada pelo autor para contar os acontecimentos, tá bom? Vamos para a quarta. O narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos, justifique? Sim, eu já expliquei, né, que foi perceptível que sim, até porque ele é o filho do comerciante, né? Então ele participa dos acontecimentos e os narra como alguém que o acompanhou
a ideia e a execução do plano do pai, tá? Então, a justificativa é essa, que ele participa, tá? Ele participa do acontecimento, ele narra como alguém que acompanhou a ideia e a execução dos planos. Então, essa participação é bem evidenciada, tá bom? Fica bem claro. A quinta, ele pede aqui para você personagens e características, né? Ele quer que você copie o quadro abaixo no caderno e complete-o, descrevendo algumas características dos personagens, né? Alguns adjetivos, que eu sempre já expliquei que adjetivos são qualidades, caso são características, que está o substantivo, tá bom? Caso aqui nós temos 3 substantivos, pai, mãe, credor, ele quer que você dê características aí, tá? Tirando do texto, que também são todas características bem evidenciadas. O pai, por exemplo, ele diz que o pai é culto, inteligente, alegre, imaginativo, otimista, tá? Então, eu espero que você tenha colocado. Algumas pessoas acertaram essa questão, até porque é só ir no conto, no texto e pegar, né? A mãe, ela é impaciente, prática também, né? Você sabe que ela faz tudo na prática. Mãe é impaciente, também pouco tolerante, né? Ela é bem pouco tolerante, a mãe. Então, impaciente e pouco tolerante e prática também. As coisas dela era, você via que ela resolvia e era assim, tudo bem prático. E o credor, ele era bem rude, insensível e bem implacável, né, gente? Foi bem perceptível aí no texto que diz que ele era rude, insensível, implacável. Então é isso, tá bom? Então, a partir da sexta, vamos passar agora para a sexta, até a nona questão, que é no próximo slide, e a gente vai resolver juntos, tá? Aqui foi eu fiz a correção junto com vocês de 5 questões que eu já tinha passado para vocês, tá? Então, eu já tinha passado para vocês na outra aula, antes do diagnóstico de leitura, tá? Então, assim, essa é a correção. Espero que vocês corrijam. E vamos passar para a sexta questão, até a nona, que nós vamos resolver juntos, ok? Olha, aqui na sexta questão, né? Vamos fazer agora juntos. Olha, essa questão aqui da sexta, a nona, nós vamos resolver juntos, tá? Essa questão eu não passei para vocês, tá? Nós vamos fazer agora juntos para poder terminar, fechar aqui essa página 14 para poder ir para 15, tá bom? Então vamos lá. Mas eu quero que você copie também e resolva no seu caderno, tá? Então assim, vamos resolver juntos agora, então preste atenção. A gente resolver fechar logo essa página, tá ok? Na sexta questão diz o seguinte: conhecemos os personagens do conto por meio das impressões do narrador sobre elas. E, quanto ao narrador, que características de sua personalidade você pode perceber? Justifique sua resposta. O narrador que era quem? O menino, que a gente já viu, né? O filho lá do comerciante, né? Do pequeno comerciante. Então, ele quer essa característica. Uma das, assim, a característica mais perceptível, né, gente, é que ele era bastante próximo ao pai, tá? Como ele mesmo define, tá? E justificando, você pode colocar a parte que tem assim: era seu confidente e cúmplice, tá? Então, assim, e além dessa questão dele ser bastante próximo ao pai, também ele era o quê? Ele era observador e era bem reflexivo, que diz no finalzinho do conto, dá para perceber isso, tá? Essas características dele se tornam mais evidentes. Ele era bem observador e bem reflexivo, tá? Então, repetindo. Então, o narrador era bastante próximo ao pai, era bastante observador e reflexivo, tá? Aí, justificativo, você pode colocar o item que diz assim: era seu confidente e cúmplice. Então, isso está justificando sua resposta quando você diz que ele era bem próximo ao pai, tá bom? Na sétima, tem o trecho aí, né? Mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre, né? Que são as características do pai. Não concluíram os estudos. O destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Estabelecimento de secos e molhados, gente, são as pequenas mercearias que tem geralmente nos bairros, né? Assim, nas periferias, então, nas cidades pequenas, no interior, né? Que tem só o quê? São só os cereais, que eles chamavam de secos: feijão, arroz, farinha, né? E os molhados era queijo, rapadura, essas coisas mais assim, que tinha mais um pouco de umidade, tá certo? Isso que antigamente se dizia estabelecimento de secos e molhados. E, pois bem, aí o que ele quer? Ele quer o quê? Que você compreenda
o que você compreende da expressão embates da existência. Então, assim, esse embate da existência é como se fosse dificuldades do cotidiano, tá? Dificuldades do dia a dia, dificuldade da vida, tá? Então, embate da existência é isso, tá? Dificuldades do dia a dia, dificuldades do cotidiano, dificuldades da vida, ok? Na B. Nesse trecho, o narrador parece opor duas formas de viver. Quais são essas formas de viver que estão em oposição? Então, aqui ele opõe uma forma mais prática, né, de viver, e uma forma mais ligada ao mundo da imaginação. Logo no início diz, mas se lhe faltava dinheiro, sobrava imaginação. Então, assim, ele vivia nessa pequena mercearia, bem tranquila, bem mais prática de viver, mas ao mesmo tempo ele viajava, né? Ele criava coisas, usava a imaginação. Logo no início diz logo, sobrava ali imaginação. Então, é essa a oposição. Ele opõe uma forma mais prática de viver a uma forma mais ligada ao mundo da imaginação. A 8ª. Sobre o espaço e o tempo desse conto, responda as questões a seguir. Em que espaço, ou seja, em que lugar, né, se desenvolvem as ações narradas do conto? Também fica bem claro que no caso que é o conto, então em 2 casas. Aí você pode acrescentar que seria a casa da família, do narrador e a do credor. Então são os 2 espaços que acontece todo o enredo, toda a história, né, em 2 casas. A B, ele pergunta, procure determinar em que período de tempo se deram essas ações. Então, assim, durante todo o enredo, a gente vai lendo, a gente percebe que aparentemente ocorre em 3 dias, não é verdade? Uma no final de semana, né? Ou seja, sábado e domingo, pelo que a gente percebe que é no final de semana, que o pai estuda e formula o plano, né, de como vai fazer para enganar o cara, com a orelha do credor, então ele vai fazer todo esse estudo, como é que vai pagar, como é que vai fazer. E na segunda, que ele obtém a orelha e vai até a casa do credor, tá? Então é isso, aparentemente ocorre em 3 dias, no final de semana e na segunda, tá? Aí vamos lá para a 9ª, né? A 9ª questão. No conto lido, há um conflito presente desde o primeiro parágrafo e é em torno dele que se desenvolve a narrativa. Qual é esse conflito? Exatamente isso, a dívida com o credor, que a gente falou aqui, que ele estudou todo aquele plano, né? Como é que ia fazer e tudo. Até na segunda ele foi e levou até a orelha até a casa lá do credor, né? Então a resposta é essa, a dívida com o credor, a resposta da 9ª, tá? Então o conflito era esse, a dívida com o credor. Aí logo abaixo tem o anote aí, que no gênero conto, o enredo tende a se organizar em torno de um único conflito, foi o que nós percebemos, né, toda essa história, ou seja, de uma única oposição entre personagens ou forças externas, coisas que acontecem. Esse conflito pode ocorrer, por exemplo, entre 2 ou mais personagens, entre o protagonista, que é a personagem principal, e o antagonista, entre protagonistas e as forças externas, que são os acontecimentos que ocorrem em torno do protagonista, personagem principal, né? Nesse gênero, o enredo se desenvolve em um único espaço, em um único lugar, ou em poucos espaços. No caso nosso aqui, foi em 2 espaços, né? Foi em 2 casas. E o tempo de duração da história, que é geralmente curto, tá bom? Então é isso, um abraço e vamos fazer a atividade que eu vou passar, eu vou colocar, tá? No link e vou colocar aqui e também vai colocar lá no grupo também, junto com o link da aula, tá ok? Que é da página 15, da 10 até a 14, tá bom? Um abraço, fique com Deus.